Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e mães, ouvintes da Rádio Catedral. Sexta-feira, chegamos ao fim da semana e vamos meditar a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se o inimigo está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu os expulso, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte aquilo que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau saiu quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e mães, o Espírito de Deus, que é bom, nos faz dizer Abá, ou seja, Pai. A tradução mais correta seria papai, papaizinho. Aquilo que o italiano chama de babbo, ou então em inglês, daddy, é o vocativo mais íntimo de uma criancinha, chama com seu pai, papaizinho, papai. Enquanto que o espírito contrário, o espírito do mal, torna-nos incapazes de nos comunicar. É por isso que muitas das aparições dos espíritos maus, ele é mudo, ele não fala. São Lucas, o evangelista, nos diz que esse último espírito é mudo, ou seja, ele não aceitou a palavra e é incapaz de pronunciá-la. Cristo é a palavra de Deus, o verbo que se faz carne. E se porventura abrisse a boca, certamente não o faria para dizer pai ou papai, mas para criticar, julgar e condenar. Isso lembra alguma coisa a vocês? Isso vos é familiar? Cada momento de nossa vida é guiada pelo Espírito de Deus, que é o amor, ou pelo espírito contrário, que é o egoísmo, o desejo de possuir, de dominar. Trata-se de escolher qual é o caminho a percorrer perante uma encruzilhada que se nos apresenta continuamente. Trata-se de decidir por qual das duas vias seguir, Salmo 1. A do sentido certo ou do sentido inverso, em que certamente iremos machucar, ferir ou fazer os outros machucar e ferir outras pessoas. Comecemos por reconhecer a linha central, que é aquela que separa o caminho da comunhão e
da incomunicabilidade. Quando deixamos de nos comunicar, geralmente deixamos de ouvir. E, na verdade, acabamos por falar muito mais. Mas o que falamos? É desse modo que nascem os insultos, as murmurações, as detrações, ou seja, as fofocas, os conflitos, vocabulários exuberantes. Isso aí é um eufemismo para dizer palavras feias, parolátios, como diz em italiano, palavras nada bonitas, né? Os gritos e mais cedo ou mais tarde, aquilo que hoje em dia está na moda chamar de fake news. Quantas notícias, quantos noticiários televisivos, quantas mídias, quantas redes sociais em que se agride, fala-se cada coisa porque não há filtros, porque a pessoa não está na sua frente. Você é capaz de dizer cada insulto para quem está lá do outro lado do computador, que você nunca diria na frente dela, surgem dessa condição da incapacidade de se comunicar, ou de se comunicar errado. Quanta energia desperdiçada. Jesus nos adverte, o Senhor nos adverte, dizendo que devemos estar atentos. É preciso estar atento e forte, dizia uma música, e permanecer unidos a Ele, o Espírito do bem. Antes dele estávamos sujeitos ao espírito do mal. Não é por acaso que o batismo começa sempre com uma oração de exorcismo e com a unção do óleo dos catecúmenos. O Espírito Santo vos dê a sua força, que ela penetre em tua vida como óleo santo no teu peito. Toda a nossa vida é uma luta espiritual entre os dois espíritos do bem e do mal que habitam em nós. É uma luta constante. Sem oração e a proximidade com Jesus não temos escapatória. Lembremos que ontem celebramos a festa do Rosário. É importante estarmos armados. A oração nos leva ao caminho certo, nos faz viver a comunhão com Deus e em todas as coisas, em todas as nossas ações, e nos faz ver tudo como um sinal de Deus. É o mês do Rosário. Podemos então dizer com sinceridade e do fundo do coração: Abá, Pai, Pai nosso que estás nos céus? Se tivermos sucesso nisso, significa que estamos no caminho certo. E na próxima curva, no próximo conflito, na luta interior, porque a vida é luta renhida, seremos novamente capazes de intuir o caminho a seguir. Porque a vida é sempre uma luta, é sempre um conflito, é sempre uma dialética entre o bem e o mal. Senhor, ajuda-nos a te ouvir, a entender o que estás nos dizendo. E depois de te ouvir, dá-nos o dom de saber te dizer, fazendo, vivendo. Como o sol nunca se esquece de nascer todas as manhãs, não te esqueças de ficar conosco para que possamos estar contigo. E mesmo se nos encontrarmos no escuro, manda-nos um amigo para que ele nos indique o caminho certo. Manda-nos o teu anjo, seja ele com asas ou em cujas veias e artérias corra um sangue. Manda-nos a Virgem Maria, para que ela nunca nos deixe sair do caminho certo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, governa e ilumina. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Nossa Senhora do Bom Caminho, rogai por nós que recorremos a vós. Meus irmãos, até amanhã, se Deus quiser, até segunda-feira, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Quero pedir orações para a noiva que vai casar amanhã, o Anderson, sua esposa, e a Júlia e o André, cujo matrimônio eu vou assistir. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.